Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigado por sua audiência no quadro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista. Cristo Ecumênico, portanto, Cristo Universal, é o Cristo de todos nós, independente da religião ou da irreligião. E o quadro é este, Pergunte ao Evangelho. Quem nos manda a sua pergunta no dia de hoje é o nosso irmão Jorge Braga, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro, e traz a seguinte indagação a todos nós. O que pensa a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre o consumo de bebida alcoólica? Bem, meu irmão Jorge e todos vocês que nos acompanham, eu recorro à Boa Nova de Jesus, segundo João, no seu capítulo 1, no versículo 4, no qual o educador celeste nos traz o seguinte ensinamento. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui, se referindo ao próprio Cristo, que é o Verbo de Deus, que a vida estava nele, Jesus, e a vida é a luz dos homens. Vida, ela é, um dos significados da vida é o nosso tempo de existência na Terra e também o nosso modo de viver. Tudo aquilo que nós fazemos impacta, o nosso modo de viver impacta no nosso tempo na Terra. Portanto, se as nossas atitudes reduzem o nosso tempo de vida na Terra, a bebida alcoólica, um exemplo disso, vai interferindo numa lei que é divina. A vida é a luz dos homens, portanto a luz ilumina as nossas estradas. O nosso modo de viver precisa iluminar a nossa oportunidade, ou melhor, a oportunidade que o Pai Celeste nos oferece de vivermos na Terra. O álcool, infelizmente, ele causa consequências terríveis, psicológicas, biológicas, sociais e também espirituais. Quando falamos de psicológicas, que ele interfere na capacidade cognitiva daquele que é usuário do álcool, e essa pessoa, perdendo essa capacidade, vai afetando o seu desenvolvimento ao longo da vida, podendo sim reduzir o tempo de vida. Porque vários sistemas do nosso organismo sofrem com o excesso de álcool, dentre eles, o nosso fígado, reduzindo a saúde daquele que faz uso do álcool, mesmo em pequenas doses, acarretando consequências terríveis, reduzindo sim o tempo de vida. Portanto, não é luz, é treva, é doença, é sofrimento, como cirrose, aumento da pressão, problemas de coração. Então, o álcool é uma droga, mesmo sendo uma droga lícita, ela não deixa de ser uma droga. Eu vou recorrer neste momento a um belíssimo artigo do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Paiva Neto, com o título Combater Drogas e Alcoolismo, e ele vai nos falar das consequências, por exemplo, sociais que a droga, o álcool, acarreta à vida das pessoas. Abre aspas. As lamentáveis consequências saltam aos olhos de todos. Basta ver quantas vítimas no trânsito, a infelicidade no seio das famílias, os altíssimos custos que acarretam ao sistema de saúde. Apenas para citar o álcool, segundo o Ministério da Saúde, estima-se um número de dependentes entre 10% e 15% da população mundial. Aqui, o irmão Paiva nos fala o que o álcool acarreta no aspecto social. Trânsito, violências no trânsito, acidentes de trânsito, os problemas em casa, quantas famílias se desfazem. E o aspecto espiritual, hein? Porque todas as nossas atitudes aproximam de nós anjos de Deus, almas benditas, espíritos luminosos. Eles existem, as crenças dão nomes diferentes, mas eles existem. E o álcool, infelizmente, aproxima daquele que faz uso dessa substância espíritos que estão no mundo espiritual, presos aos desejos da carne e lutam por satisfazer as suas vontades, dentre as quais o consumo do álcool, e assim o fazem utilizando-se daqueles que são usuários na Terra, aqueles que sofrem com o alcoolismo. É muito séria a dependência do álcool, precisa de ajuda da família, precisa de apoio, é uma doença. Ninguém deve discriminar a pessoa que infelizmente enfrenta esse desafio. Deve apoiar, deve cuidar. A religião divina não é contra a pessoa que enfrenta esse desafio. Ela é contra o álcool porque o álcool é contra o nosso corpo, é contra o nosso espírito.
porque prejudica o nosso corpo e também prejudica o acompanhamento espiritual que temos. Paulo apóstolo dizia que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. São espíritos, almas. Cada atitude nossa, sendo boa, atrai os anjos de Deus. Não sendo boas, atrairão espíritos ainda evoluídos que não podem nos ajudar, muito pelo contrário, nos atrapalharão. Quero agradecer a você, meu irmão Jorge, por sua pergunta encaminhada ao evangelho@boavontade.com, e-mail este que você que está nos acompanhando também pode mandar a sua pergunta. E você também pode se dirigir a uma igreja ecumênica da religião do terceiro milênio para sanar as suas dúvidas, aprender mais sobre esses ensinamentos salvíficos de Jesus, o profeta divino. Acesse agora www.religiãodedeus.org. Nós ficamos por aqui, agradecemos por sua audiência e viva Jesus!